1 Samuel, capítulo 17, e o verso 32. Diz assim a palavra do Senhor: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o teu coração a ninguém, por causa dele o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vamos lá, 37. E disse mais a Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão dos filisteus. Então disse a Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 45 diz: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor Jesus dos exércitos, e o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E saberás que toda esta congregação o Senhor salva, não somente com a espada e nem com a lança, porque o Senhor é guerra, ele vos entregará na nossa mão. Amém? Algumas palavras, algumas Bíblias talvez terá outras traduções, amém? Mas sente glorificando ao nome do Senhor, porque nessa manhã o Senhor irá falar conosco através desta palavra. Irmãos, é bem conhecido esta palavra de todos nós. Conhecemos que o Senhor, quando Ele chama o teu povo, o Senhor quando chama o teu filho, e você é escolhido especificamente pelo Senhor, Deus vem o chamar. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel era um homem escolhido do Senhor, é um homem que veio, louvado seja o nome do Senhor, de uma madre a qual era estéril. A Bíblia vai dizer que Ana não poderia ter filhos. A Bíblia vai dizer que Deus havia cerrado a madre de Ana. Deus teria cerrado a madre de Ana para um propósito, para um motivo, para o teu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer que Deus escolhe, chama Samuel. E o texto vai dizer aqui sobre acerca de homens, aleluia, valentes nesta manhã, a qual o Senhor chamou para estar aqui e poder guerrear. O texto a qual eu li vai falar, aleluia, sobre o gigante, aleluia, e eu não sei nessa manhã qual é o gigante que você está enfrentando, qual é a guerra, qual é a sua batalha, aonde é o campo de batalha na sua vida nesta manhã. E eu quero já chamar você, convidar a você a glorificar o nome do Senhor, porque Deus, Ele tem o poder de entrar nesta guerra e nos garantir a vitória. Cadê os guerreiros nesta manhã? Cadê os valentes nesta manhã que saiu da sua casa para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e está disposto a vencer esse Golias? O texto é bem claro que vai dizer que Saul, Deus havia rejeitado para ali estar governando Israel. O texto vai dizer que Samuel, porém, ele até fica com dó de Saul. Ele fica com medo pelaquilo que Deus já havia falado com Samuel. O texto vai nos dizer que Samuel, ele fica temoroso, ele fica com medo, porque ele sabia que Saul era rei, Saul governava Israel, porém Deus o havia rejeitado, porém Deus já tinha preparado um novo rei, Deus já havia escolhido um novo rei para a nação de Israel. E o texto vai dizer que quem é este rei? É Davi. E quem era Davi? Davi, a Bíblia vai nos relatar que era um moço pequeno. A Bíblia vai dizer que ele era pequenino de estatura. Porém, o texto vai nos dizer que Davi estava ali cuidando, a pastorear, aleluia, as ovelhas, os pastores que estavam ali. Ele era um dos pastores e, porém, ele estava pastoreando as suas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que era um pequeno rebanho, a qual Davi a pastoreava. O texto vai nos dizer que quando Davi
está pastoreando as suas ovelhas, está ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor o chamou para um propósito. O texto também vai nos dizer que Davi, ele matava o urso, ele matava o leão, e quando Deus chama um homem, ele chama aquele que está, aleluia, trabalhando, aquele que está disposto a guerrear, aqueles que nessa manhã não mediram esforço para estar aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Quem está disposto a vencer o Golias desta manhã? Então começa nessa manhã a glorificar a Deus, porque Deus tem vitória para a tua casa. Deus, ele vai alcançar a tua casa. Deus, ele vai alcançar a tua família. Deus, ele vai alcançar aqueles que você talvez não tem nem mais esperança. Você talvez já desacreditou. Mas nessa manhã, aqueles que estão dispostos, Deus irá trabalhar a seu favor. Ei, eu estou dizendo nessa manhã, com toda certeza, que Deus, ele vai entrar e vai jogar por terra esse Golias que tem atormentado a tua casa. Tá bom? O texto vai nos dizer, irmãos, que quando Deus escolhe, aí Deus manda que Saul faça aquilo que Deus havia mandado fazer. Samuel, aleluia, Deus usa Samuel e fala para que ele vá a fazer aquilo que Deus havia mandado. E aí Samuel sai debaixo da obediência, porque aquele que obedece à voz do Senhor, ele está diante de Deus e debaixo de uma bênção, porque somos obedientes àquilo que Deus nos responsabiliza e que nos coloca na nossa mão. E aí Samuel, ele sai, ele vai, e a Bíblia vai dizer que ele vai, e ele vai oferecer um sacrifício. Ele desce em Belém ali para sacrificar, e nessa manhã eu estou aqui sacrificando. Porque eu creio que quando nós saímos para nos sacrificar, Deus, ele já tem uma vitória preparado para aqueles. E por causa e o porquê do sacrifício, o texto vai dizer que ele sai para sacrificar e oferecer uma bezerra. Ele vai para Belém, e ele ali chega em Belém. Ali os anciões começam e vai até o encontro dele, porque estava com medo, porque Samuel era profeta, era homem de Deus. E muitas das vezes, aleluia, somos profetas, e quando sabe, tenha certeza que tu és um profeta, sai correndo, porque sabe que Deus vai te usar para alguém, porque sabe que se não tiver com a sua vida diante do Senhor, Deus vai trazer à tona tudo aquilo que você está fazendo. A Bíblia vai dizer que aqueles anciões vão de encontro a Samuel, vai encontrar-se com Samuel, e Samuel, eu venho em paz. Eu venho em paz, porque eu venho sacrificar, e juntamente trago Jessé e os seus filhos. Deus, ele tem um propósito para a tua vida. Continue sacrificando, continue pagando o preço, continue colocando a sua vida perante o Senhor, porque Deus, ele atenderá o teu clamor. A Bíblia vai dizer que ali Samuel, ele sacrifica, ele oferece o sacrifício ao Senhor juntamente com Jessé e os seus filhos. O texto vai nos dizer que quando ele ali oferece o sacrifício, apresenta a Deus ali o sacrifício daquilo que Deus já havia pedido a ele. Ele sabia que para Deus revelar aquilo e mostrar aquilo que Deus queria revelar para ele, é necessário nós sacrificarmos a nossa vida. É necessário nós fazermos sacrifício. Não é de qualquer maneira que Deus vai nos revelar aquilo que está oculto. Não é de qualquer forma que Deus vai mostrar aquilo que Deus quer revelar que está acontecendo dentro da sua casa. Você precisa
precisa se sacrificar. Você precisa estar, aleluia, com uma vida de propósito e jejum na presença do Senhor. Você precisa sair nesta manhã daqui convicto e tendo a plena certeza, porque Deus, Ele requer de nós sacrifício. Quem era Samuel? Ele estava disposto, sai e vai se sacrificar juntamente com Jessé e seus filhos. O texto vai nos dizer que quando ele sai para sacrificar, louvado seja o nome do Senhor, e eu acho lindo que Deus, quando Ele chama, Ele olha para nós e fala: olha, por mais que você é profeta, por mais que você é homem e mulher de Deus, você nunca pode levantar a cabeça e achar que é o tal, achar que pode, achar que é o dono da cocada preta, achar que você pode fazer tudo sem antes consagrar a sua vida, sem antes você se apresentar ao Senhor. É necessário que nós apresentamos a Deus a nossa vida e nos colocamos na posição e na sua presença. O texto nos diz que ele vai e apresenta Jessé e os seus filhos. O texto é bem claro para nós que quando ele apresenta, aleluia, os seus filhos perante o Senhor e sacrificando, ele quer apresentar quem é o rei de Israel. Quem é que Deus vai mostrar? Quem é que Deus vai revelar? Que seria o novo rei de Israel. O novo rei que governaria no lugar de Saul. O novo rei que seria governador de Israel. O texto vai nos dizer que ali passa-se perante Samuel. Os olhos de Samuel já estão abertos, porque ele colocou a sua vida no altar. Irmã Esther, quando Deus nos coloca na presença do Senhor e nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Deus, Ele revela aquilo que... muitas das vezes aquelas pessoas que estão comprou contra você, e eu fico ali, às vezes eu falo com meu esposo, como que Deus é maravilhoso, Deus mostra. E quando passa-se o tempo, as coisas acontecem. Deus revela aos teus servos que busca e consagra a tua vida ao Senhor e apresenta a Ele. A Bíblia diz que passa-se os homens, os filhos de Jessé. E o texto vai dizer que o primeiro filho de Jessé, louvado seja o nome do Senhor, é Eliabe. Eliabe vai passar-se perante Samuel, homem formoso, o mais lindo, o primogênito de Jessé, o primeiro filho de Jessé. E aí passa-se perante Samuel. E Samuel diz: não é esse aí. Não é esse que eu escolhi. Não é esse que vai ser o novo governador de Israel. Não é esse que vai governar. Não, Samuel. Você está olhando para a aparência, pela belezura, pela boniteza, pela estatura, pelo que o homem é, Samuel. E nesta manhã Deus está falando para você. Deus está falando para mim: não olha para a aparência. Cuidado. Cuidado quando nós olhamos para o homem e olhamos a aparência. Olhamos que o homem é bonito, que aquela mulher bonita pode dali sair alguma coisa. E muitas das vezes Deus está falando que não. Muitas das vezes Deus está dizendo: não, eu rejeitei. O texto vai dizer que Deus havia rejeitado. Não é Eliabe. Passa-se Abinadab. Segundo filho de Jessé. Não é esse aí não. Ainda não é esse, Samuel. O texto vai dizer que passa Samar, o terceiro filho de Jessé. A Bíblia vai dizer que passa-se os sete filhos. 8 filhos que Jessé teve, mas passa-se os 7.
7 filhos passam. E Deus fala com Samuel: olha, Samuel, não é esse. Cara sobre que menera vai. Que bica choresse que mandara vai. Amancho que menereci que mancho que menera. Ainda não é esse Samuel. A candara vai. Que bica chore que bica mandara. Amante que menasuri que menere vai. O texto vai nos dizer: acabaram-se os seus filhos. São esses os seus filhos? Aí Jessé vai dizer: não. Tem um que está no campo, o pequenininho, aquele que ninguém dá nada, aquele que olha, não é feio, é baixinho, olha para essa baixinha aqui. É feia, não tem aparência, não tem estrutura. Requebe que menerebassi, damanchore pra cante que menerebai. Aonde está Jessé? Está pastoreando ovelhas, está trabalhando. Aqueles que trabalham que ninguém vê. Aqueles que trabalham que o homem não vê. Aqueles que estão de joelho pela madrugada que ninguém vê, só Deus. Só Deus está ali te vendo. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe o que você enfrenta, homem de Deus. Só Deus sabe o que você tem passado, mulher. Só Deus sabe o que você enfrenta. Eu já contei aqui em uma das primeiras pregações que eu tive. E vou rapidamente, porque as horas não esperam. Eu quero concluir. Que Deus, desde os meus 12 anos, eu digo que Deus me escolheu desde o ventre. Porque a minha mãe está ali, ela veio me acompanhando, juntamente com meu esposo. E ela pode dizer a batalha que ela enfrentou na minha gestação. Aos 7 meses, eu quase morri no seu ventre. Aos 8 meses, após ter nascido, também quase morri. Uma intoxicação. E o tempo foi passando. Sabe por que não é? Está entendendo, irmãos, essa atmosfera? Será que nós estamos entendendo o que Deus está falando aqui? Você está aqui porque Deus te escolheu. Você está aqui porque Deus permitiu que você pudesse nascer e ser um homem e uma mulher de Deus para fazer a tua obra. E foi guerra, irmãos. Foi batalha. Se eu contar o meu testemunho, é grande. Mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui porque Deus havia uma promessa e feito uma promessa. E quando a minha mãe é veio do centro espírita, não nasci num berço evangélico, talvez como você nasceu. Os meus pais levavam para o centro espírita. E Deus me escolheu. E eu me lembro, irmãos, que quando eu aceitei Jesus, uma igrejinha que tem ali no finalzinho do Pimentel, que eu nem sei se existe mais, era um local alugado. A minha mãe chegamos de Rondônia, morávamos aqui, fomos para Rondônia. Chegamos de Rondônia em 1990, mais ou menos, acho que foi isso, ou 91. E a minha mãe conheceu uma amiga que morava, né, próxima a gente. E ali ela pegou e falou assim: eu quero te levar para a igreja. Eu te faço um convite.
A minha mãe falou assim, não, eu sou espírita. Eu bato os meus tambores. E eu não posso aceitar. Um belo dia, a moça insistindo, por isso que vale a pena você insistir, né, irmãs? Porque somos fruto, ela é fruto de quem ora, de quem insiste, de quem consagra, de quem paga o preço por uma vida, porque eu sou resposta disso. E aí, aceitamos Jesus. A minha mãe, aliás, eu fui a primeira a aceitar Jesus, com 10 anos de idade. Se eu sou pequena, imagine com 10 anos de idade, né, gente? Aceitei Jesus. Passou-se 3 meses a minha mãe assim. Foi uma batalha para a libertação. É uma batalha. Aceitamos Jesus. E ali foi o processo de libertação. Deus libertou, Deus trabalhou, Deus transformou, Deus me batiza com o Espírito Santo. Aos 11 anos de idade e aos 12, Deus me batiza nas águas. Quer dizer, sou batizada nas águas. E por que você está contando? Eu estou resumindo. Porque quando Deus chama Deus, o homem pode dizer não. Sabe, pastor Vinícius? O homem pode falar assim, é tempo perdido. Não insista. E qual é a palavra nesta manhã? Deus está procurando Davi. Deus está procurando Davi aqui nesta manhã. Porque Deus me encontrou. Deus me encontrou. Aceitei Jesus, me batizei. Deus começou a trabalhar. Aos 12 anos eu vim para essa igreja. E eu me lembro do pastor Gideon. Aquela vozinha rouca, que às vezes a gente nem entendia o que ele falava. A igrejinha, ele virou para mim e falou assim, olha, tu vai ser uma pregadora da palavra de Deus. Eu não vou ver. Eu não vou poder ver você pregar aqui. Eu não vou ter a oportunidade, mas os meus herdeiros, a minha descendência, Deus tem um chamado. E não fuja do chamado de Deus. Ei, querido, não fuja do chamado do Senhor. Quantas das vezes eu tentei fugir do chamado de Deus? Quantas das vezes eu tentei correr? Quantas das vezes eu falei, não, Deus, é pesado demais carregar esta cruz. Um belo dia Deus falou assim, você quer que eu te coloque no leito, preparo e levo? Eu falei assim, não, Senhor, então faça a minha obra. Porque você é um dos Davis que te escolhi. Você é um deles que eu havia escolhido para fazer a minha obra. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Jessé manda chamar Davi, e ali eles mandam chamar Davi. Davi está no campo trabalhando. Trabalha, tá, irmãos? Não importa, não mede esforço, não se canse em fazer a vontade do Senhor. Às vezes eu nem tenho condições de estar na casa do Senhor. Deus sabe as minhas limitações, irmãos. Eu sou um milagre. Mas estou aqui. Deus sabe a tua limitação, mulher. Deus sabe a sua limitação. Deus sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde você suporta. Deus sabe até onde você vai aguentar esta provação, este vento. Mas hoje Ele está dizendo, eu estou cessando este vento. Eu estou jogando por terra este
Golias. E o texto vai nos dizer, para mim concluir, que Davi, ele é ungido a rei. Samuel unge Davi. Mas quando Samuel unge Davi, eu quero te dizer uma coisa: espera o tempo de Deus, tá? Não é porque você recebeu uma unção, não é porque você recebeu um chamado, não é que Deus te escolheu, não é que Deus te separou, que você já vai saindo assim, sem a ordem de Deus, sem um tempo de Deus, sem um momento de Deus. Não, aguarda o tempo e o momento de Deus. Davi foi ungido por Samuel, e o texto vai dizer que ele volta a pastorear o seu rebanho. Ele foi ser governador? Não. Ele foi ungido para ser o novo rei de Israel. Mas ele já logo foi exercer o seu cargo do novo rei. Ele aguardou o tempo de Deus. Ele aguardou o momento. Aguarda o tempo de Deus, porque está chegando na sua casa. O tempo de Deus está chegando para você, tá, jovem? O tempo de Deus está chegando para você, tá, mulher? O tempo de Deus está chegando para a tua vida. Talvez você entrou aqui sem esperança. Ei! Você entrou aqui sem esperança e expectativa de vida. E Deus está dizendo nesta manhã: ei, aguarda. Aguarda o tempo de Deus, porque vai chegar. Não te apressa. Não te apressa a arredar o pé. Não volta para trás. Não desista. Continua perseverando e trabalhando para aquilo que Deus vos chamou. Porque vai chegar o momento que Deus vai te honrar. Tá, né, pastor? Vai chegar o tempo que Deus vai te honrar. E ali, irmãos, Davi, ele volta a trabalhar, volta a pastorear. E quando o texto diz que ele volta, o texto também vai nos dizer que depois, se nós lermos mais um pouquinho à frente, vai haver que estava uma batalha. Havia um gigante afrontando o povo de Israel. Havia um gigante pelejando. E quem era esse gigante? Golias. Golias afrontava o exército de Israel. E Deus, porventura, nesse momento, começa a trabalhar. Começa a agir a favor de Davi. E o texto nos diz, irmãos, que quando Davi fica sabendo que Golias está afrontando o exército de Israel, Jessé, seu pai, manda-o chamar e fala assim: meu filho, vai lá, leva pães para os meus filhos. Seus irmãos estão na guerra. Eliabe, Abinadab e Samar foram com Saul para a guerra. E ele desce. E o que eu vejo aqui? Davi está pastoreando, deixa as suas pequenas ovelhas, obedece o seu pai, desce, vai levar, e chega lá e ele escuta, ele ouve Golias afrontando. E ele olhou, isso é eu falando, tá, irmãos? Ele olhou assim: será que não tem ninguém aqui, não? Não tem ninguém aqui que pode lutar, não? Não tem ninguém aqui para ir contra esse Golias e matar e derrotar ele, não? O homem e a mulher, quando é cheio de Deus, cheio da graça, irmãos, ele não tem medo de enfrentar guerra. Ele não tem medo de enfrentar situações. Ele não tem
teu marido que está desviado? Será que a tua esposa que não vem para casa? Qual é o Golias que te afronta nesta manhã? E ali ele desce, ele obedece, vai. O texto diz que ele vê aquele Golias 40 dias, irmãos. Não há ninguém. Dai-me um homem. Dai-me um homem para lutar. E os seus irmãos estavam ali, irmãos. Homens bonitos, como a Bíblia, o texto diz. De aparência, formosos. Por que não lutou, pastor? Por que não enfrentou Golias? Eles não estavam ali na batalha? Eles não estavam ali com Saul? Por que eles não pelejaram? Por que eles não mataram Golias? Tem que ter unção, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar. Rebeca se quemanaraba. Não enfrenta o Golias de qualquer maneira não, né, pastor? Não enfrenta o Golias de qualquer maneira não, porque você vai perder a guerra, tá? Enfrenta o Golias buscando. Enfrenta o Golias orando. Enfrenta o Golias jejuando. Enfrenta o Golias fugindo da aparência, né, pastor? Fuja da aparência do mal. Deus sabe por que Deus está falando nessa manhã? Deus sabe. Deus tem os seus meios, irmãos. Deus tem os seus meios para aparecer com a sua igreja. E ali, irmãos, Davi se dispõe a lutar. E eu vou encerrar com essa palavra. Ele se dispõe a lutar contra Golias. Ele se dispõe a ir para a guerra e vencer Golias. Porque Davi estava preparado. O texto diz: não tem ninguém. E olha que o teu irmão Eliabe ficou chateado, tá? Com seu irmão, por ele ter descido. Cadê suas ovelhas? Você não era para estar pastoreando as suas ovelhas? Vai ter aqueles que vão falar assim: aqui, ó, o que você está fazendo aqui? Aí não é teu lugar não, minha filha. O que você está fazendo aí? Aí não é teu lugar não. Ei! Deus colocou, é Ele que chamou, Ele garante, tá? Se Ele chamou, Ele garante. Ele garante. E Ele dá vitória. E aí ele luta. Vai para a guerra. Se dispõe. E apenas uma pedrinha. Uma pedrinha, irmãos. Joga o Golias por terra. E ele vai lá e pega da bainha do gigante a sua espada e corta a cabeça do gigante. O que Deus está falando nessa manhã? Ei, corta a cabeça desse gigante, hein? Não fique alimentando o gigante, o pecado. Não se alimenta ele, não. Corta a cabeça. Corta o mal pela raiz. Rei Biassuri que menerebai. Corta o mal pela raiz. Davi vai lá e corta a cabeça do gigante. E pega a cabeça aqui. E todos olharam. Eu fico imaginando os irmãos de Eliabe, os irmãos de Davi. Eu como guerreiro, homem formoso, não consegui. Um pequenininho, pastor. Aquele que ninguém dava nada, ele estava lá escondido no campo pastoreando. Deus chamou. E foi ele que venceu Golias. Foi ele que cortou a cabeça de Golias. E deu vitória ao teu povo, amém? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E que todos digam amém.